Olá amigos, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema bastante importante em número de pacientes que estão apresentando nos últimos dias. Pânico. Falar sobre pânico é importante, porque pânico é uma manifestação de ansiedade de caráter mais extremo e que muitas vezes o paciente não é bem visto com que ele está exprimindo pânico. Então, pânico é uma situação que ela pode ser deflagrada por uma anormalidade no centro da ansiedade que nós temos no cérebro e que toma proporções bastante grandes, ou seja, o indivíduo passa a exprimir alterações emocionais, alterações físicas, na maioria das vezes, e que vão influenciar no seu dia a dia, de maneira até a prejudicar o seu desempenho na casa, no ambiente de trabalho, ou mesmo até realmente tendo a necessidade de uma procura até no ambiente de urgência, como tem tido esses últimos casos nos últimos dias. Então, o paciente, ultimamente, até por causa desse processo nosso de pandemia, através de um mecanismo de descompensação desse sistema emocional e do sistema de ansiedade, ele acaba produzindo uma resposta anômala, uma resposta exacerbada, exagerada e fora do esperado. Então, o pânico, muitas vezes, ele, aparentemente, o paciente exprime uma situação que está desconfortando ele, mas que não necessariamente é só isolada, ela está associada a esse grupo de manifestações que o pânico produz. É o caso do paciente que muitas vezes chega no consultório ou no pronto-socorro, queixando de uma dor forte no peito, e muitas vezes essa dor forte no peito já faz parte do grupo de sinais e sintomas expresso durante uma crise de pânico. Então é um paciente que com bastante ansiedade, ele apresenta tremores, sudorese, ele apresenta ondas de calafrio ou de calor, ele pode apresentar alterações gastrointestinais, ele pode apresentar alterações na respiração, ou seja, na função respiratória, alterações no ritmo cardíaco, ou seja, ele pode estar apresentando uma taquicardia, uma aceleração grande da frequência cardíaca, ou mesmo até arritmias cardíacas. Então esse grupo de manifestações representa uma tempestade neuropsíquica, ou seja, uma tempestade que envolve o cérebro, desencadeando alterações psíquicas e mesmo alterações físicas. Então, esse grupo de sintomas, ele não é necessariamente isolado, ele tem que ser visto como um conjunto mesmo, tá? E muitas vezes o paciente já vinha apresentando sinais que ele ia ter essa primeira crise e não foi atentado para isso e ele acabou realmente tendo uma crise bastante grande, muitas vezes chegando a precisar de, às vezes, até internação. Teve pacientes que precisou ser internado por um período mínimo de 24 horas para realmente sair da crise, ser medicado adequadamente, até porque ele não tinha confiança de ir embora para casa daquele jeito. Ele tinha medo que aquilo fosse realmente voltar. Então, inicialmente a gente medica, a gente tira o paciente daquela situação mais emergencial e a partir daí se institui um tratamento para esse distúrbio. Não só para que ele não ocorra novamente, mas também tratar os cofatores, quer seja ambientais ou quer seja da própria pessoa, para que ela molde a questão dessas respostas que poderiam ser novamente evidentes. Então, é bastante importante falar de pânico aqui num contexto clínico, porque realmente pânico muitas vezes simula situações clínicas também. Então, muitos pacientes apresentam dores de estômago bastante intensas, outros apresentam alterações de pele, sendo manifestações já de um conjunto que seria o pânico. Muitos desses pacientes vêm com a dificuldade ali de concentração, agitados psicamente, alguns deles até querendo ter quadros de delírios. Por quê? Porque essa manifestação de pânico ela pode ser tão intensa ao passo de gerar esses quadros confusionais no paciente. Então é importante a gente falar aqui sobre pânico, que não tem idade, nós temos crianças que têm crise de pânico, ao paciente de extrema idade que também pode apresentar esses quadros. Então, frente inclusive a esse momento de pandemia, pessoas que muitas vezes nunca expressaram algum quadro, tiveram seu primeiro surto de pânico. Ou pessoas que já foram portadores, inclusive há vários anos já latentes, que já não tinham mais crise, voltaram a ter crise nesse período. Tá? Então eu tive uma paciente agora recente, nesses dias de consultório, que após 10 anos de período de latência, que ela não teve novos quadros, inclusive não estava mais medicada, ela teve um quadro novo de uma crise bastante intensa, que precisou ser medicada e precisou de um período de repouso para que saísse daquele quadro inicial. Tá? Então é importante falar desses quadros, dessas situações que a gente está vivenciando, até porque as pessoas muitas vezes estão em casa sentindo algum desconforto, não estão realmente orientadas ou mesmo estão com medo de procurar ajuda. Elas precisam procurar ajuda, os ambientes de saúde pública ou mesmo os ambientes de consultórios estão disponíveis, né? Então as pessoas não precisam ter medo de sair de casa para procurar uma ajuda médica.
Óbvio que vai ter se tomar todas as medidas de segurança que estão realmente sendo cobradas, as pessoas realmente estão respeitando, inclusive nos ambientes de saúde, né? As clínicas ou mesmo os ambientes públicos estão seguindo todos os protocolos de segurança para não só a Covid, mas também para não expor o paciente a outros processos de infecção que nós estamos tendo nesse momento. Óbvio que a Covid é realmente o mais importante. Mas não tenham medo de procurar ajuda, não sofram sozinhos, busquem ajuda, porque realmente isso é muito importante. Até porque no segundo momento você tem que procurar ajuda de qualquer maneira, porque o quadro ficou absolutamente já sem um controle. Então, a gente tem colocado esse tema, porque realmente é um tema importante. Vamos estar complementando mais informações sobre isso. E a gente vai estar nessas próximas oportunidades trazendo dúvidas também que os pacientes nossos colocam para a gente responder, inclusive no ar, para a gente poder levar mais solução dessas dúvidas propriamente dita. Então um abraço a todos e até a próxima oportunidade.